Dobby, eu já expliquei que você não pode gravar os episódios comigo. Da outra vez você me atrapalhou todo. Você ficou pegando um abajur, batendo na sua cabeça. Tenta compreender. É um episódio que eu vou responder 50 perguntas de Harry Potter. Eu preciso prestar atenção. Tenta compreender, tá? No próximo você participa. Eu juro solenemente não fazer nada de bom. Esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje, como vocês já viram na introdução, eu vou responder 50 perguntas de Harry Potter, participar dessa tag que muitos youtubers já fizeram. Eu encontrei essa tag no YouTube, 50 perguntas de Harry Potter, e é a minha vez de responder. E não estranhe caso eu olhar pra baixo, é porque eu tô lendo as perguntas aqui no meu notebook, são 50. Eu não nasci Dumbledore, né, meus amigos? Então eu tenho que ler, eu não consigo decorar tão facilmente. Então chegou a hora de começar 50 perguntas de Harry Potter. Vamos lá. Qual é o melhor livro? Eu tenho 2 livros preferidos, na verdade 3, mas eu vou falar 2. Primeiro é Prisioneiro de Azkaban. Quem leu o livro e quem viu o filme sabe que cortaram muita coisa no filme, né? Quadribol, explicações dos marotos, tudo. Então, o livro de Prisioneiro de Azkaban é muito completo e a gente tem diversas informações que vocês não fazem ideia dos marotos, da vida do passado do pai do Harry, dos Sirius. É muita informação útil. E meu outro livro preferido é Enigma do Príncipe, por todo aquele conjunto de cenas envolvendo as lembranças do Voldemort. Você termina de ler Enigma do Príncipe e você fala, caramba, a J.K. Rowling ela é genial. Então esses 2 livros são os meus preferidos. Se eu fosse escolher só um deles, eu ficaria ainda com o Prisioneiro de Azkaban. Personagem favorito? Eu já falei aqui no Observatório Potter, também tenho 2 personagens favoritos. Se eu fosse escolher só um, seria o Rony, mas se eu fosse escolher 2, seria o Lupin e o Rony. Eu acho que esses 2 personagens... O Lupin, acho que eu me apeguei muito também ao ator que faz o Lupin, mas eu acho o personagem muito interessante nos livros e acho que depois da morte do Tiago, do pai do Harry, o Lupin foi o primeiro amigo assim do Harry, aquele que construiu que o Harry fica interessado no passado e tudo, aquele mais próximo do Harry que já foi próximo do pai dele. Então o Lupin, na minha opinião, é o meu favorito, junto com o Rony, que eu acho o Rony um personagem sensacional. Não tô falando do Rupert Grint, que também é, mas do Rony em si, eu acho ele fora de série. Cena preferida de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Olha, eu tenho muitas cenas preferidas de Pedra Filosofal, muitas mesmo, mas se eu fosse para escolher uma, eu acho que eu escolheria o momento em que eles chegam em Hogwarts, o momento que eles são selecionados para suas casas. Eu acho que o livro ele atinge o ápice da magia de um novo mundo nessa hora, que você descobre uma escola, que você descobre que essa escola é dividida em 4 casas. Então, se eu fosse escolher um momento, é esse momento que o Harry, junto com o Rony e Hermione, entram em Hogwarts pela primeira vez. Local preferido? Lógico, Hogwarts, eu acho que nem vale responder Hogwarts nessa pergunta, mas qual é o meu local preferido? Eu responderia que seria o Beco Diagonal. Sério, o Beco Diagonal, porque quando você tá no Beco Diagonal, você simplesmente pode ter tudo que você quiser. É dinheiro, é varinha, é coruja, tudo. E é aquele começo do mundo mágico, quando você entra. Eu acho que o Beco Diagonal e também Hogsmeade, talvez. Hogsmeade e Beco Diagonal. Esses 2 são os meus locais preferidos da série. Se você fosse um animago, em qual animal você se transformaria? Num gato. Falando sério agora, eu acho que eu me transformaria num cachorro. O melhor vilão. Nessa eu vou na Bellatrix Lestrange, que pra mim ela é mais vilão que o Voldemort. Ok, o Voldemort matou os pais do Harry, mas a Bellatrix matou muita gente também. E no sentido assim, que o Voldemort ficou muito tempo escondido, sem o corpo. A Bellatrix estava sempre lá, já torturando os pais do Neville, já estava causando desde cedo. Então, meu vilão preferido da série Harry Potter é a Bellatrix Lestrange. Cena preferida de Harry Potter e a Câmara Secreta? Acho que uma das minhas cenas preferidas de Câmara Secreta provavelmente é aquele final, onde eles vão finalmente encontrar o Basilisco, que a Gina tá lá já. Aquele final, tanto no livro quanto no filme, é sensacional e eu acho que esse é o momento. Eu precisava de uma deixa para confessar uma coisa para vocês. Eu tinha 12 anos quando eu li Câmara Secreta pela primeira vez e eu comecei lendo, meu mundo da literatura começou com Harry Potter. E assim, eu tinha mania de ler apenas os diálogos, não era para eu estar contando isso, mas tanto Harry Potter como qualquer outro livro, eu só lia os diálogos, eu não lia a narrativa. Acreditem ou não, eu terminei o 2º livro, Câmara Secreta, acreditando que a Murta que geme era uma árvore. Eu cheguei nesse ponto, é sério, não riam de mim. Vocês podem rir até, mas sério, eu confundi acho que com Murta. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu terminei o livro acreditando que a Murta era uma árvore. Que tinha uma árvore no banheiro dentro da privada. Eles iam lá olhar a árvore. Meu Deus do céu, por que eu contei isso?
O melhor filme, sem sombra de dúvida, sem pensar duas vezes, Prisioneiro de Azkaban. Para mim, Prisioneiro de Azkaban é uma obra de arte. Me perdoe quem não concorda comigo, mas o Alfonso Cuarón, que dirigiu o terceiro filme, é um gênio incompreendido. Essa é a questão, era ele que devia voltar para Animais Fantásticos e Onde Habitam e não o Yates. Meu filme preferido é Prisioneiro de Azkaban, por NXZ motivos que eu adoraria comentar aqui com vocês, mas esse não é o tema do episódio de hoje. Qual o personagem que morreu que você gostaria que tivesse sobrevivido? O Sirius. Com certeza, desde aquela cena que ele convida o Harry para morar com ele em Prisioneiro de Azkaban, eu já falava, caramba, pelo menos, já que os pais do Harry morreram, pelo menos o Harry encontrou alguém, um padrinho que vai cuidar dele, vai fazer com que a vida dele compense todo o sofrimento que o Harry já teve. Aí chega e o Sirius morre também. Ai, J.K. Rowling, o Sirius, meu. Mas assim eu reviveria o Sirius, porque eu tenho certeza que é o que faltava pra família, pro Harry ter uma família muito mais feliz. Quem você prefere, Harry, Rony ou Hermione? Se fosse os atores, é lógico que eu escolheria a Emma Watson, né, pessoal? Porque vocês sabem, né, Emma Watson e eu, a gente já teve um caso uma vez, um caso que ela falou, vamos abafar. Eu falei, tudo bem, eu tô contando aqui, Emma, mas me perdoa, eu acho que uma hora ou outra eu ia ter que contar pra todo mundo que a gente teve um caso. Me perdoa, Emma. Do trio Harry, Rony e Hermione dos livros, eu prefiro o Rony. Cena preferida de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban? É difícil essa pergunta, eu acho que a cena do vira-tempo, afinal, que eles voltam no tempo, é uma cena completamente bem escrita pela J.K. Rowling e tudo que acontece em volta, os mistérios, tudo, a cena dos Dementadores, do Harry vendo ele mesmo conjurando um pratono. Imagina um prato azul, é um pratono. O Harry conjurando o patrono. Aí você... Toda essa cena final eu acho fantástica. É a minha cena preferida de Prisioneiro de Azkaban. Qual livro mais te emocionou? Relíquias da Morte, com certeza, por ser o último e aquele final tá tudo bem. Dá vontade de falar, pelo amor de Deus, não tá tudo bem, meu amigo. Tá tudo bem. Esse vazio aqui no meu peito, ele tá tudo bem também? Não tá tudo bem, não. Nada tá bem aqui não, amigo. E é isso. É o livro que mais me emocionou, Relíquias da Morte. O final de qual personagem você mudaria e como você faria? Eu acho que eu mudaria o final do Draco Malfoy. O Draco Malfoy, ele, teoricamente, ele ajuda um pouquinho o Harry na batalha. Tem um momento do livro que o Harry ajuda o Harry em um momento, que o Draco ajuda o Harry, o Draco ajuda o Harry em um momento. Eu mudaria o final do Draco. Eu acho que eu queria o Draco lutando junto com eles na batalha e eu queria que o Draco e o Harry se tornassem amigos. Então, se eu pudesse mudar o final de um personagem, eu mudaria o do Draco para ele ficar mais amigo do Harry, mas também eu mudaria o final da Umbridge. Logicamente, eu mataria a Umbridge sem pensar duas vezes, esmagar a cabeça com o gigante. Se o gigante esmaga a cabeça dela também, seria um final muito interessante. A cabeça da Umbridge sendo esmagada por um gigante. Ou ela sendo pisoteada por um centauro, algo do tipo. Eu ficaria muito feliz. Qual posição você jogaria no quadribol? Eu seria artilheiro, com certeza, porque mesmo quando eu jogo futebol, raramente quando eu jogo, eu gosto de ficar lá na frente na banheira fazendo gol. Então no quadribol eu ficaria lá na frente também só. Aqui, passa pra mim, passa pro cara. Pegava goles, ó, puf, no gol. É isso, artilheiro. Qual personagem sobreviveu, mas que você gostaria que tivesse morrido? Eu já falei aqui, a Umbridge, com certeza não tem como pensar duas vezes. Ela sobreviveu, não sei até hoje porque ela sobreviveu. Mata o Sirius, mata a Coruja, mata o Dobby, mata o Dumbledore, mata os pais do Harry, mata tudo, mas deixa a Umbridge viva. Ô, J.K. Rowling, explicar isso aí, que até hoje eu não entendo não. Então, eu mataria a Umbridge. Cena preferida de Harry Potter e o Cálice de Fogo? Sem sombra de dúvidas, a cena do cemitério do Prior Incantatem, quando o Harry volta para o cenário, onde está todo mundo lá esperando o Cedrico, ele volta com o Cedrico morto. Essa é a minha cena favorita de Cálice de Fogo. Eu gosto muito da terceira tarefa no livro, acho que ela possui um monte de coisas que o filme não mostra. Então, a terceira tarefa, junto com a cena do cemitério, para mim é a minha cena preferida de Cálice de Fogo. Qual filme mais te emocionou? Isso é muito fácil. Relíquias da Morte também, aquela cena final do epílogo. Eu queria que vocês vissem a minha cara no cinema. Eu fui assistir na sessão de imprensa o filme. Eu assisti 7 dias antes de todo mundo. E assim, eu ficava assim no final do filme. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Juro, com aquele peito vazio, sabe? Meu Deus, alguém traz a magia de volta. Que esvaziou foi tudo. Mas... ainda bem que eu tive a ideia de criar o canal, né? Pelo menos não esvaziou, tudo voltou e vai voltando aos poucos pra encher esse peito de magia e Animais Fantásticos onde também aí é nóis.
Jogador preferido de quadribol? Não há ninguém como Kron. Qual livro você leu mais vezes? Relíquias da Morte, eu acredito que eu li 4 a 5 vezes Relíquias da Morte. Eu vou fazer outra confissão pra vocês que eu não devia. Eu só li Pedra Filosofal pela primeira vez em 2012. Sim, em 2012. Eu não li na época que lançou. Eu comecei pela Câmara Secreta e só fui ler Pedra Filosofal em 2012. Eu sei, podem me chamar de poser. Tudo bem. Eu aceito. Qual casa de Hogwarts você pertenceria? Pegou pesado, hein? Pegou pesado. Economia, tudo bem. Economia, tudo bem. Mas casa de Hogwarts que eu pertenceria? Era um assunto que você nunca devia ter tocado. O Pottermore disse que eu pertenceria a Lufa-Lufa no primeiro teste que eu fiz, no teste que eu mais me concentrei e respondi as perguntas da forma que eu devia responder. Eu fiz outro teste no Pottermore, deu Grifinória, mas o primeiro que eu considero oficial é Lufa-Lufa. Eu acredito que seja Lufa-Lufa porque a casa que a J.K. Rowling queria que eu fosse pelo teste do Pottermore, mas meu coração é Grifinória, porém o site Pottermore diz Lufa-Lufa. Mas se o chapéu seletor, como Harry diz, você pode escolher. Eu falei, Lufa-Lufa não, Lufa-Lufa não. Nada contra Lufa-Lufa, né, mas, né... Aqui, ó, sentar lá junto com o Harry, com o Rony, meus amigão, o Fred e Jorge, os caras, né? Os top. Mas a minha casa, Pottermore, diz que é Lufa-Lufa e eu me sinto na casa da Grifinória. Cena preferida de Harry Potter e a Ordem da Fênix? Com certeza a batalha do Departamento de Mistérios no livro, porque a batalha do livro ela é sensacional. É um clímax, assim, clímax, não sei, que você... É um dos melhores livros da série Harry Potter quando se diz respeito à final, assim. Aquela batalha do Departamento dos Mistérios é uma das melhores de todos os livros da série. E eles fizeram aquela batalha xoxa nos filmes, mas tudo bem. Mas minha cena preferida de Ordem da Fênix é a batalha do Departamento de Mistérios. Pra mim, é a melhor, sem sombra de dúvidas. Qual é o seu professor favorito? Com certeza é o Lupin, porque ele foi o primeiro professor que eu me identifiquei. Porque você não consegue se identificar com o Snape logo de cara, você não consegue se identificar com o Gilderoy Lockhart, o Quirrell, o Flitwick nem se fala. Então, o primeiro professor que eu me identifiquei mesmo foi o Lupin. Qual destino você daria a Draco Malfoy? Mais uma pergunta que eu já respondi sem saber que chegaria essa pergunta. Desculpa, pessoal, mas como eu já falei aqui, eu mudaria muito o destino do Draco. Eu faria com que ele se tornasse amigo do Harry no final, na batalha, se juntasse a AD e combatesse os Comensais da Morte. Pena que ele vive numa família medrosa, teoricamente teme de tudo. Eles acabaram se distanciando, fugindo, mas eu adoraria ver o Draco se juntando com o Harry e lutando contra o Voldemort e os Comensais. Pra mim seria muito bacana. Qual filme você assistiu mais vezes? Pedra Filosofal, sem sombra de dúvida. Se colocar, eu sou a pessoa mais irritante do mundo se coloco um Pedra Filosofal pra assistir, sério, porque eu sei praticamente todas as falas. Então, principalmente dublado, né? É incrível. E toda vez que passa na televisão, passa no DVD, Blu-ray, eu já assisti, nossa, acho que eu já assisti Pedra Filosofal, juro, mais de 80, 90 vezes. Tá chegando no 100. Se o Silvio Santos passar mais de 10 vezes, vai chegar no 100. Pedra Filosofal, sem sombra de dúvidas. Personagem que poderia não existir, que não faria falta nenhuma. Acho que o Colin Creevey, o fotógrafo, por isso que ele morreu. Ninguém sentiu a falta do Colin. Você ficou triste pela morte do Colin? Vai dizer que você ficou triste. Ah, ele ficou nada. Ou mentiroso. Ele ficou nada. Colin é mó inútil. Eu acho que o Colin é um personagem que pra mim não faria falta nenhuma. Fotografa essa, Colin. Fotografa eu falando isso, pai. Pode, morreu. Mas o Colin eu acho que eu descartava ele. Personagem que só aparece nos livros, mas você gostaria que aparecesse nos filmes? Com toda certeza o Pirraça, o Pottergast e o Pirraça. Eu adoraria que ele estivesse nos filmes. Como eu já falei, um ator foi contratado, só que ele não ficou legal nos efeitos visuais, cortaram ele. Mas o Pirraça, eu acho que ele tem cenas memoráveis nos livros e eu gostaria muito de ter visto ele nos filmes. Personagem que é exatamente igual nos filmes, como você imaginou quando você leu. Essa também sem pensar duas vezes, a Luna, sério. A atriz Ivana Lynch, ela fez uma Luna tão sensacional que é impossível hoje você ler os livros da série e não imaginar a Ivana como Luna. Claro, você pode criar os seus próprios personagens, mas a Luna você vai imaginar a Ivana. Não tem como não imaginar. Isso sim é uma afirmação. É uma afirmação, sim. E se você não lê e não imagina a Ivana, eu não sei o que está acontecendo com você. Melhor você refletir sua vida. Cena preferida de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A cena da caverna, por muitos motivos também, mas principalmente por um diálogo que não tá nos filmes, só tá nas versões deletadas lá de Enigma do Príncipe, na cena deletada do DVD, que é quando o Dumbledore fala, que o Harry fala,
Não, que o Dumbledore fala, que o Harry fala, professor, não se preocupe, nós já estamos chegando. Aí o Dumbledore fala, eu não estou preocupado, Harry, eu estou com você. Oh, meu coração, oh meu Deus, por que cortaram essa cena, meu senhor? A matéria preferida ensinada em Hogwarts: defesa contra as artes das trevas. Por quê? Nossa, essa matéria é sensacional. Deve ser aquela matéria tipo educação física na escola, que você quer que chega, sabe? Imagina, hoje a gente tem 2 de poções e a gente tem 2 de história da magia e no final a gente tem uma defesa contra as artes das trevas. Isso já empolga tudo. Defesa, quero, deveria. Então, é defesa contra as artes das trevas. Se pudesse escolher uma relíquia da morte, qual você escolheria? A capa da invisibilidade, né? Sabe como é? Sabe como é a capa da invisibilidade? Que você fica invisível, aí você pode entrar no banho das menininhas, ver a Hermione tomando banho. Qual é a pergunta? Eu escolheria a capa da invisibilidade porque é legal ficar invisível. Qual a forma teria o seu patrono? Se eu pudesse escolher a forma do meu patrono, eu escolheria um pug. Um cachorrinho pug. Bonitinho. Você fala, Expecto Patronum! Vai ver o pug, ó, pouquinho. Pega aquele debitador ali. O debitador ia com certeza ficar... Mas eu queria que o meu debitador fosse um cachorro, de preferência um pug. Qual é o meu intérprete favorito? Tirando a Evanna Lynch como Luna, que eu já falei aqui, provavelmente eu escolho o Sirius e o Snape. O Snape pelo Alan Rickman, que o Alan Rickman... O Alan Rickman, pra mim, é um dos melhores atores que já passaram pela série Harry Potter. Alan Rickman é mais forte que eu. Vamos lá, pessoal. Concentração é o Alan Rickman como Snape. Isso. Melhor adaptação, filme que chegou mais perto do livro. Eu acho que Câmara Secreta é o filme mais fiel ao livro. Pedra Filosofal eles tiraram um pouquinho mais do final. Acho que Câmara Secreta eles só tiraram o aniversário de morte do Nick Quase Sem Cabeça. Pra mim é o filme mais fiel, o filme mais longo, quase 3 horas de filme com a versão estendida. Eu gosto muito de Câmara Secreta, é bem fiel pra mim. Então essa ficou como a minha escolha. Cena preferida de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Agora que eu descobri que era dos filmes, desculpa. Mas aí então, a minha cena favorita de Relíquias da Morte parte 1 é a briga do Harry com o Rony, com certeza. Essa briga, pra mim, se você ver de novo essa cena agora, você vai ficar com vontade de ver porque eu tô falando dela. A atuação do Daniel, a atuação do Rony, desculpa, tô parecendo Slughorn. Não sei, não ficou bem legal, mas tá falando. A atuação do Rupert e do Daniel, ele tá muito legal. E muito legal não, muito foda assim. Então é minha cena preferida de Relíquias da Morte parte 1, a cena da briga do Harry com o Rony. Time de quadribol preferido. Tem o Corinthians. Como fala time de quadribol? Quantos times de quadribol você sabe citar? Chegam vários. Os Charlie Cannons, por exemplo. Quem não lembra da escalação de 83 da Charlie Cannons? O Zé Maria como artilheiro, o batedor o Jorge José. Quem não lembra também do avô do Sr. Weasley lá como goleiro? Era um baita time esse de 83. Esse de 83 era um baita time de Charlie Cannons. Não sei muito time de quadribol, desculpa. Qual lembrança eu escolheria para produzir um patrono? Eu acho que é no dia da estreia de Relíquias da Morte parte 2 que eu me reuni com mais 50 amigos para a gente assistir o filme junto. E foi um momento que a gente fechou a série ali com chave de ouro. Eu voltaria sempre para aquele momento, eu não troco aquele momento por nada. Lá em julho de 2011, com todos esses amigos reunidos, Expecto Patrono era esse momento que eu lembraria. Se você pudesse escolher um feitiço, apenas um, para usar sempre que você quisesse, qual seria? Império! Dê like aqui, muitos likes. Se inscreva, peça para todos os seus amigos se inscrever. Império, se inscreva no canal. Império, se inscreva no canal. Império, se inscreva no canal. Então acho que vocês já sabem qual seria, né? Criatura mágica preferida. A Fênix, com toda a certeza absoluta do mundo. A Fênix, pelo seu choro, pelas suas lágrimas terem poderes curativos, pela música que ela canta, por diversas outras coisas, mas a Fênix, com certeza, é minha criatura mágica favorita. E se eu não pudesse ser a Fênix, eu escolheria o hipogrifo também, que eu gostaria de voar no hipogrifo e me sentir no Titanic, com licença. Qual das criaturas que o Hagrid teve que te dá mais medo? Eu acho que o Testralho, viu? E eu acho que o Testralho era uma criatura que eu teria muito medo, principalmente que eu não gostaria de ver um Testralho, mas pelos acontecimentos assim que eu tive na minha vida, eu acho que eu veria um. Então, é complicado. Então eu acho que eu tentaria evitar ao máximo ver um Testralho que não está nos meus planos de vida.
Cena preferida de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Eu acho que eu escolheria a cena que o Harry vê o Sirius, o pai, a mãe e o Lupin na cena da floresta, e também a cena das lembranças do Snape. Essas duas cenas pra mim, eu escolheria como as minhas cenas favoritas de Relíquias da Morte parte 2, por muitos motivos também, mas são essas duas cenas. Se você tomasse a poção Polissuco, em quem você gostaria de se transformar? No momento, com certeza, no ator que vai fazer a Fera em A Bela e a Fera da Disney, porque ele vai beijar a Emma Watson, então eu me transformaria nele, porque eu ficaria com ela as filmagens todas. Eu ouvia a Emma cantando, a gente dançando uma valsinha. Então eu me transformaria no ator que vai interpretar a Fera em A Bela e a Fera, com certeza. Sua loja preferida em Hogsmeade? Como eu sou uma eterna criança, eu escolheria a Zonko, porque a Zonko é a Zonko, né? Como um pirulito, como uma varinha de alcaçuz, várias coisas. Então eu escolheria a Zonkos. Qual dos marotos é o seu favorito? Com certeza não é o Pedro Pettigrew, né? Então a gente já descarta ele. Então entre o Sirius, o Lupin e o Tiago, eu fico entre o Lupin e o Sirius, mas eu tiro o Sirius também e escolho o Lupin como é um dos meus personagens favoritos. Logicamente ele é o meu maroto favorito, o Lupin. O personagem que pra você fez diferença em toda a história. Eu escolhi esse aqui. Ó, você voltou a aparecer, Dobby, viu? Não era esse que você queria? É o Dobby, o personagem mais importante da história. Por qual motivo? Porque se não fosse o Dobby, primeiro, a gente não teria o Harry conseguindo a segunda tarefa, ele descobrindo a sala precisa e principalmente sendo salvo na mansão dos Malfoys. Então, graças ao Dobby, muita coisa foi mudada na série Harry Potter. Esse pequeno elfizinho aqui mudou muita coisa. Então, meus parabéns, meu abraço sincero aqui no Dobby. Abraço sincero, porque você mudou a vida de Harry Potter, viu? Harry Potter e os seus amigos, você mudou a vida deles. Então, é o Dobby, um dos personagens. Eu esqueci a pergunta. Personagem que fez toda a diferença pra história é o Dobby. Personagem que você não gostaria de ser? O Professor Beans, do Fantasma, que leciona História da Magia. Ninguém gosta dele e as aulas dele são insuportáveis. Então, eu não gostaria de ser o Professor Beans. Desculpa pra quem gosta de História da Magia, mas eu acho que ensinado por um outro professor talvez fosse uma matéria mais legal. Mas o Beans, todo mundo fala que as aulas dele dão sono. O próprio Harry fala, não sei o que eu tô dizendo, morou? Então eu não gostaria de ser o Professor Beans porque todo mundo dorme na aula dele e ninguém gosta dele. Se Harry Potter não tivesse se inscrito no Torneio Tribruxo, quem você torceria? O Cedrico, a Fleur ou o Krum? Eu torceria pelo Cedrico, por ele ser um campeão de Hogwarts, então tem todo aquele carinho pela escola, então eu torceria pelo Cedrico. Qual é o seu Comensal da Morte favorito? É difícil você escolher um Comensal da Morte. Teoricamente eu não gosto muito, eu ia falar Bellatrix, mas eu já falei que eu não gosto muito dela, porque ela é a vilã favorita. Teoricamente ela poderia ser o meu Comensal da Morte favorito, mas eu prefiro dizer que o meu Comensal da Morte preferido é o Lúcio Malfoy. Por que o Lúcio Malfoy? Porque ele é o único que se arrependeu de ser um Comensal da Morte na teoria, né? E eu acho que o Lúcio sempre foi meio que um cagão, ele nunca fez nada demais. Então talvez ele seja meu personagem favorito. Eu gosto muito da família Malfoy. Eu acho que é uma família incompreendida, sabe? Eu acho que eles não queriam fazer tudo que eles fazem. Eu acho que então, esse motivo, eu escolho o Lúcio Malfoy como meu comensal favorito da morte. Comensal da morte favorito. Profeta Diário ou O Pasquim? Desculpa, pai da Luna, mas o Profeta Diário pra mim sempre marcante, sabe? Aquela coisa que a gente sempre descobre. O primeiro jornal bruxo, aquelas coisas. Então, o Profeta Diário sempre vai ter um valor emocional maior pra mim. Também desculpa, pai da Luna, desculpa, Luna, mas o Profeta Diário sempre vai ser o meu preferido. E pra encerrar, a pergunta de número 50 é: qual seria a continuação que você daria a Harry Potter? Tirem da cabeça a ideia de um Harry Potter 8, por favor, e torçam pra isso nunca acontecer. Então, se vocês veem uma notícia, J.K. Rowling não vai escrever continuação de Harry Potter, então você agradeça, porque Harry Potter não precisa de continuação. Harry Potter já é uma série concreta, com uma história fantástica, e que se escrever mais pode melar. Então, é melhor a gente pensar num prólogo, é melhor a gente pensar num possível livro da história dos Marotos, da história de Hogwarts, ou da história dos filhos do Harry, que também seria muito interessante de se ver, mas jamais um Harry Potter 8. Então, a continuação que eu queria mesmo, na verdade, não seria uma continuação. Seriam livros contando coisas que não foram muito bem exploradas nos livros, como, por exemplo, os Marotos, a história de Hogwarts, dos fundadores de Hogwarts. Então, tudo isso eu acho que daria um excelente livro, uma excelente continuação, entre aspas. É isso pelo menos o que eu gostaria de ver. Então esse foi mais um Observatório Potter respondendo essa tag 50 perguntas de Harry Potter. Eu convido diversos youtubers para fazer essa tag, eu acho muito legal. Youtubers fãs de Harry Potter que quiserem fazer essa tag,
fiquem à vontade. Eu gostaria de ver, por exemplo, a Madu Magalhães, o Felipe Neto ou outros youtubers que são fãs de Harry Potter assumidos fazendo essa tag. Então fica o convite do Observatório Potter, quem sabe eles não fazem e a gente veja a opinião deles também. Acho que seria muito legal. Então esse foi o Observatório. O que eu peço de sempre é para você deixar um like aqui, caso você tenha gostado das minhas respostas. Deixa o like positivo, que isso ajuda muito demais, não preciso nem dizer o quanto isso ajuda na divulgação. Não esqueçam também de se inscrever no canal, curtir a página do Observatório Potter lá no Facebook. Agora a gente vai ter vídeo toda quinta e domingo, então toda quinta e domingo vem aqui no Observatório Potter que vai ter vídeo novo. Combinado? É isso, pessoal, a gente se vê no domingo. O episódio de domingo promete ser um dos melhores da história do Observatório Potter, porque será um episódio voltado só para os marotos. Então, vigilância constante, que o episódio mais legal vem aí, os marotos. É isso, não esqueça de me seguir no Twitter, @TigoNovaes, e a gente vai se falando. Ok, pessoal? Mal feito, feito e tchau!